Alô, podcast de todo o Brasil e ao redor do mundo. Aqui é seu amigo Alexandre Passos e estamos juntos para mais um vídeo. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. É uma entrevista que o Jansen Cunha, meu primo, que era missionário na África e Moçambique, deu. A entrevista, eu tenho certeza que é uma entrevista que vai trazer muita reflexão para você, tá bom? Missões, isso é muito importante. Parabéns aí, cheguei. E ó, acabou. Ah, obrigado. Quanto tempo você ficou lá antes da última vez que você veio com a gente aqui? A última vez que eu vim aqui eu não lembro, mas a última vez que eu vim no Brasil foi 3 anos e alguma coisa. 3 anos, olha, gente. E a gente bateu um papo legal sobre o ministério chamado seu, você já contou essa história. E depois, falei, Jansen, quando você voltar lá, você não vai contar de novo a mesma história, né? E a gente vai bater um papo sobre o quê? Sobre o que aconteceu depois. Tá? Se você quiser botar a cadeira mais assim, para ficar mais à vontade. Depois que você foi lá, que você veio daqui do Brasil para lá, voltou, e ao chegar lá, nós tivemos aquele problema lá do furacão, foi isso? Sim, tivemos. Moçambique não tem estrutura para receber esse tipo. Na verdade, eu acho que nenhum país tem muita estrutura para receber um ciclone, né? Então, eu acho que foi uma coisa muito nova, assim, para acontecer e que causou muita destruição na época, né? Na verdade, aconteceram 3 furacões diferentes, 3 ciclones. O Idai, que foi o primeiro, foi o mais devastador. Foi um desafio para o país, principalmente para a cidade da Beira, que sofreu mais. E graças a Deus houve mais ajuda dessa vez e a cidade já está se reconstruindo. Eu estive lá há pouco tempo atrás e já está bem melhor, graças a Deus. Assim, você foi lá no âmago mesmo, né? Eu lembro que nós fizemos teve até aquela campanha, não foi? Para ajudar, como é que... Porque, gente, eu até fiz uma coisa, até peço desculpas aos irmãos. Eu não te apresentei e você não se apresentou, né? É mole. Se apresenta, a gente vai voltar lá. A gente vai voltar lá. Tá, me apresentar primeiro? Tá, meu nome é Jansen. Eu sou casado com a Dora. Nós temos muitos filhos. Muito. E... eu estou lá há 12 anos em Moçambique. Moçambique é um país na África, ali no sudeste da África. Minha esposa já está lá há 15 anos. Perto de Madagascar, por sinal. Ali bem colado na África do Sul, está mais próximo ali da África do Sul, Zimbábue, Suazilândia. Então a gente já está lá juntos, casados, já somos 10 anos de casados. E pela graça de Deus a gente está morando lá, está vivendo lá, trabalhando para a glória do Senhor. E lá, a estrutura lá, igual aqui, que tem supermercado, que você pode ir no supermercado, dar um rim para comprar uma carne, e como é que é isso lá? A gente até falou um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre a estrutura do local. Como é que é fazer uma missão naquele país? Então, Moçambique, graças a Deus, está evoluindo bastante. Quando eu cheguei lá, era bem mais difícil. Eu morei por 8 anos numa vila, né, numa zona rural, e a gente tinha mais dificuldade para comprar as coisas. Você queria comprar uma coisa diferente, uma carne, você tinha que viajar 6 horas de viagem. Para comprar uma carne? Para comprar carne, para comprar alguma coisa diferente, né? Então, de onde a gente morava para a cidade mais próxima, que era a Beira, onde tinha o mercado, eram 200 quilômetros. Mas por causa da estrada... Opa, obrigado. Obrigado, isso também. Obrigado. Obrigado. Por causa da estrada, por causa da situação, a dificuldade de chegar, então levava 6 horas. Já teve vezes que levou 8 horas de viagem, 200 quilômetros. Então a gente não podia ir sempre. Então, quando ia, tinha que comprar tipo, do mês. Às vezes uma vez no mês, às vezes não dava nem para ir
mensalmente, às vezes demorava mais. Então a gente ia, tinha que comprar tudo, levar e guardar para suportar até a próxima vez que a gente conseguisse ir. Mas hoje o Moçambique está melhorando bastante. O básico a gente conseguia comprar lá onde a gente morava, o básico. E hoje eu moro numa cidade, a gente mudou para uma outra cidade que está melhor. Hoje a gente já consegue ter mais facilidade. Mas durante 8 anos foi um pouco mais complicado. 18 anos você esteve aqui num vilarejo, não foi? Vários vilarejos, aliás, né? Sim, a gente morou em uma vila chamada Inhaminga, onde a gente trabalhou com jovens por muito tempo. Mas, assim, pra gente era um prazer. É engraçado que sempre que Deus chama a gente para fazer alguma coisa, Ele dá muita graça para você. Hoje, quando eu olho para trás, eu fui para lá solteiro e morei lá em Inhaminga, eu olho e falo assim, nossa, como é que eu consegui viver dessa maneira por tanto tempo? Mas Deus dava muita graça, eu não tinha nem, no meu coração nunca passou, vou reclamar, eu estava feliz, porque eu estava no lugar onde Deus me chamou. Então, acho que estar no lugar onde você sabe que o Senhor te chamou, Ele te dá graça e você está feliz, porque não tem lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Sim. Então, talvez para uma outra pessoa que fosse lá, ia falar, nossa, mas como é que você consegue viver aqui? É difícil, as facilidades que a gente tem. Mas, para mim, eu estava bem, assim. A alimentação naquele lugar ali. Talvez as pessoas não tenham noção de como é difícil, né? Assim, vamos dizer assim, a alimentação ali naqueles 8 anos, que você agora está morando num lugar melhor. Uhum. Mas o que um moçambicano de um vilarejo mais simples normalmente se alimenta? Normalmente, né? Normalmente. O prato principal, né, que acompanha lá, é uma farinha que chama-se chima. Chima, mas no Brasil não tem alguma coisa que eu possa falar, é igual isso, não tem. Entendi. Mas é o mais próximo de polenta. Mas não é. Ele é pastoso ou ele é... Ele é meio pastoso, mas aí você consegue fazer as bolinhas assim, geralmente a gente come com a mão, né? E aí você acompanha com alguma outra coisa, ou feijão, ou verdura, você corta verdura e prepara com sal, alguns lugares já fazem com coco, e aí você come, mas também existe arroz, então às vezes arroz e feijão, mas o normal é essa chima que é feita com milho ou alguns grãos que a gente não conhece no Brasil. Um chama mapira, outra machoeira, alguns conseguem fazer com a mandioca. Então, o alimento principal deles é esse, é o que se come principalmente. Eu ia falar até do café da manhã, a gente tem um negócio, um lance aí, uma parada nossa aí, mas a questão, por exemplo, porque você está ali no meio onde tem os animais selvagens, correto? Tem. Ou é muito longe? Como é que foi o seu contato com os animais selvagens ali naquela... Então, na vila mesmo, nessa vila, você não vê, você vê cobra. Sim. Que você também vê aqui assim. Mas nas viagens, como a gente viaja muito, já viajou, já tive muitas experiências com elefante. Eita. Tive uma experiência um pouco mais complicada com leão. Mas essa do leão. Né? Mas esses são os principais. Para mim, hoje é mais comum. Sim. Mas já para a primeira vez que eu fui lá, foi uma experiência nova, assim, foi bem diferente. Conta do leão e do elefante, que isso é muito boa. Assim, com elefante, a primeira experiência que eu tive com elefante, eu fui numa vila para pregar, e eu já sabia que tinha. Então a região não é uma coisa que você vê toda hora. Ele não anda na rua e você cumprimenta, não é assim. Mas existe muita facilidade. Então eu lembro que teve vezes que a gente foi buscar lenha para fazer comida e a gente olhava, né? Ficava de olho, porque se aparecer, você tem que saber o que você vai fazer. Ele não é fofinho como a gente acha que ele é fofinho. Nem um pouco. Viu um elefante e vou lá mexer com ele. Não é um cachorro que você brinca, não. Você tem que saber como agir quando você vê um elefante. Então, a primeira experiência, a gente foi numa vila, bem no interior, e a gente pregou, e eu fui com vontade de ver. Eu quero ver um leão, eu quero ver um elefante. Mas, na ida, não vi nada.
Na volta, já era noite, tarde, a gente estava no carro, eu estava sentado atrás, bem cansado, e o pessoal que estava no carro não queria ver, porque não é uma experiência, vamos dizer, tão agradável, tão bonita, você dá medo, mas eu estava com muita empolgação para ver. Sim. E aí, de repente, eu estava sentado na cadeira e eu vi um barulho, parecia uma moto. Mas, desculpa, vou te interromper só um segundinho. Aham. Você estava naquelas carros que são especialmente para esse tipo, ou você estava num carro de passeio Não, normal? num carro normal, Carro mas normal. assim, não como aqui no Brasil. Lá, muito dificilmente você anda com esses carros mais leves daqui. Isso. Os carros são como... Meio jipes. Ou aqui tem o Toyota... um carro assim, Land Rover, alguma coisa do tipo. Mas porque os carros pequenos, para esses lugares que a gente vai, não entra. Acaba. Não funciona. Mas não era um carro especializado que você Sim. vê em parques. Isso. Aí eu tava nesse carro e aí eu ouvi um barulho como uma moto. E eu falei, essa hora, quem tá passando de moto? E aí eu olhei para trás, aí passaram 2 elefantes assim atrás do carro. Bom, e era ele fazendo... E para mim soou como uma moto. Na hora, eu pensei que era uma moto. Então foi a primeira experiência que eu tive com 2 elefantes passando. Mas já tive experiências mais perigosas com animais. Sim. Como, por exemplo, a gente foi num lugar onde tinha muito elefante. E a experiência foi que a gente estava no carro, a gente já sabia. Quando você vê um elefante, você não pode gritar, você não vai conseguir fugir, correr. Você tem que deixar ele passar. Você tem que controlar ele. suas emoções, não falar nada, fazer completo silêncio e possível não se mova, fica parado. Porque ele ouve muito bem. Eu vi que a quilômetros de distância ele consegue ouvir. Então a gente estava num carro e aí de repente a gente passou na frente do carro, assim, eles estavam passando, a gente teve que parar o carro, desligar, no calor, silêncio total dentro do carro. Tinha uma irmãzinha do Brasil que estava visitando e ela só orando, e você me perdoa, Jesus, me perdoa, eu te amo. Ali você pede perdão de todos os seus pecados. E a gente faz silêncio. Você não pode falar. Olha em silêncio, irmão. E aí tem o líder, né? Sim, E era uma elefoa, não sei, uma elefoa que tinha um marfim, só que ela já tinha sofrido muito com os caçadores no passado. E aí ela foi para frente do carro e ela vinha correndo. E aí quando chegava perto do carro ela parava. E aí voltava para trás. A gente não podia fazer nenhum som vendo. E aí enquanto isso passava o grupo atrás, né? E aí ela via de novo perto do carro. E aí quando chegava ela voltava. E aí arrastava o marfim no chão. Isso tudo para nos assustar, para ver qual seria a nossa intenção, que ela estava protegendo o grupo. Aí quando o grupo passou, ela veio pelo lado do carro, deu mais uma ameaçada ali, e a gente quieto, depois ela foi embora, né? Mas numa dessas a gente passou num lugar, estávamos cercados de elefantes, tivemos que parar o carro, e aí a gente estava muito tempo parado, não podia ligar o carro, não podia fazer nada. E aí eu saí do carro, subi em cima do carro para poder ver até onde estavam e se a gente já conseguia ligar o carro. Porque tem uma outra coisa, eles dão esse som que eles fazem, e aí esse som, ele avisa outros elefantes que estão na redondeza. E eles se comunicam assim, mesmo longe eles vão entender, ó, esse som é para isso. Então a gente tinha que esperar mesmo, para eles não fizerem contato com os outros, né? E aí nisso que eu saí, minha esposa estava na frente do carro dentro, porque não... As meninas estavam com vocês? Não pode. Criança não anda, a gente não leva criança para esses lugares. E aí ela ficou dentro do carro porque é aconselhável não sair do carro, porque ele tinha leão, tinha outros animais. Mas eu saí porque eu precisava saber, a gente pode sair daqui ou não, já estava muito tempo parado. Sim. E aí eu subi ali na frente do carro para olhar, e aí nisso minha esposa só falou, ai meu Deus, um leão. Eu não esperei para ver, né? Eu não sei, quando já estava dentro do carro. Na hora que você está no medo, você não sabe que você é capaz de fazer coisas. Eu já estava dentro do carro e eu não vi o elefante, mas depois tinha alguém filmando ali dentro do carro, fazendo foto, e aí eu vi, e era uma leoa, na verdade, estava passando, porque quem caça é a leoa, né? Sim. Então estava ali passando em volta, acho que estava vendo, aqui acho que tem alguma coisa para comer. Tem alguma carnezinha.
Mas essa foi a experiência mais, assim, marcante que eu tive com o animal, né? De estar próximo de talvez virar comida de animal. Mas esse foi o mais complicado. Terrível. Agora, eu queria falar uma coisa boa. A gente vai voltar na do tufão, né? Não, Do ciclone. vamos falar do ciclone daqui a pouquinho de novo, porque nós oramos muito naquela época. Eu lembro que você estava na expectativa e aquilo foi muito... Como a gente está falando mesmo, vamos falar logo, porque a gente está falando do leão e agora falar do ciclone. Eu lembro que você, antes do ciclone chegar, você falou, ó, está para chegar, lembra? Você, Isso. está para chegar, lá no grupo do próprio Pod Cristo, eu falei, ó, gente, vamos orar. E começou a vir notícias aqui no Brasil, né? E você, quando chegou, onde você estava não chegou, ou só chegou na Beira, né? Foi o lugar onde mais... Isso. O lugar mais atingido foi a cidade da Beira. A Beira, o nome Beira é porque está à beira-mar, né? Então é na região costeira. Então esse ciclone ele veio do mar e já estava sendo monitorado e falou, ó, pode entrar. E a gente já sabia, falou-se das dimensões, e a gente sabia que não havia condição... de evitar isso. Ele vem. E a cidade não tinha também, nenhuma cidade, como eu já disse, tem condição de receber um ciclone. Não é uma coisa que você recebe como uma chuva. Mas pela situação da cidade, sim, ia ser mais complicado. Muitas casas precárias, então ele ia acertar e isso ia causar muitos danos. E foi o que aconteceu. Onde eu estava não chegou, a gente viu, eu estava no norte do país na época, morando no norte do país, e aconteceu no centro do país. Então a gente não foi atingido. Houve um mau tempo, de maneira geral. Você sentiu que veio alguma coisa. Né? Mas assim, lá foi devastador. Foi uma situação triste na época, né? Muitas casas caíram, os hospitais perderam o telhado, foram... muitos dias sem energia, sem água potável, os supermercados não conseguiam abrir, então não havia comunicação na cidade, porque caíram as antenas que tinham, né, para fazer comunicação. Então foi um tempo muito sensível, porque tinha missionários lá, e aí as famílias queriam contato, e a gente também, do outro lado, não conseguia falar diretamente com eles fácil. Era muito difícil, depois de 2 ou 3 dias que a gente conseguiu fazer contato, que eles tinham que ir para um lugar, subir, onde tinha um pouco de sinal para avisar, eu estou vivo, né? Não morri. Mas, assim, graças a Deus, as orações com certeza fizeram a diferença, porque a gente esperava algo muito pior. Houve mortes, houve alagamentos, assim... Muitos lugares, pessoas passaram fome, ficaram sem comida, mas para a força do ciclone e para a estrutura da cidade, a gente esperava algo pior. Mas graças colossal. A Deus, muita oração. E hoje a cidade já está bem. Acho que depois que aconteceu, muita gente veio, visitou. Na época mesmo, houve muita injeção de ajuda, de recursos. Mobilização. Né? E isso não foi uma mobilização... porque foi para televisão. Canais aqui, as TVs grandes falaram sobre a situação. E aí muita gente se posicionou para ajudar, né? Até pessoas famosas ajudaram. E hoje a cidade está bem melhor, graças a Deus. Como é que foi a questão? Aqui no Brasil, nós tivemos um problema de Covid, quer dizer, no mundo todo. E lá, que a gente está vendo aqui a estrutura, nós estamos falando aqui sobre a estrutura daquele local. E eu pensei, poxa, aqui no Brasil muita gente vai morrer. Morreu ou vai morrer, infelizmente, lamentavelmente. Mas na África, como é que vai ser isso lá? Aí eu falei, Jânio, eu queria que você falasse sobre isso lá. Como é que foi encarar o Covid? Tem máscara? Tem vacina? E aí, me ajuda nisso. Hospital? Como é que foi isso lá? Assim... Você tem alguma coisa, informação, né? Claro. Assim, o que aconteceu foi que foi pego de surpresa todo mundo. Ninguém no mundo esperava uma coisa dessa ou entendia o que estava acontecendo. Sim. Só que, assim, eu lembro que eu compartilhei, pedi muita oração na época, porque eu sei que uma doença dessa, como chegou no Brasil e países desenvolvidos, se chegasse da mesma maneira lá,
não havia condição nenhuma de lidar com isso. Mas Deus é muito gracioso, está sendo muito gracioso com a África. Existe um mistério ali na África, porque o número de contágio é muito baixo em relação ao restante do mundo. A quantidade de pessoas que foram afetadas foi muito menor. Hoje há o contágio, eu não tenho agora o número de mortes, mas foi baixíssimo em relação ao... Mas muito baixo mesmo. Eu não sei se já chegou a 2.000 mortos, não sei se chegou. Obviamente são pessoas, morreram. Mas se você for comparar a outros países, como os Estados Unidos, aqui, na Europa mesmo, alguma coisa ali na África... A gente tem a questão, por exemplo, da... Você tem noção da população de Moçambique, assim, por alto? Agora, nesse momento, eu já não lembro. A última vez que eu vi era 2017, eu não... Não, população de Moçambique mesmo. Moradores de Moçambique, assim... Agora eu não consigo lembrar. Eu tenho um problema muito, muito sério com o número. Eu não consigo gravar números. Minha cabeça não funciona. Mas a verdade é que realmente não fomos afetados como outros países, graças a Deus. A gente estava muito preocupado, porque não havia condição nenhuma. Mas tem máscara. Hoje já chegou a vacina, as pessoas estão sendo vacinadas, ainda um trabalho mais difícil devido às condições. 31 mas já milhões. começou. 31 milhões. Em 2020, 38 milhões de... 26 milhões de Isso. Então, tá habitantes. 2 mortes de Covid, 2.000, é isso? Não. Eu não sei, eu não acompanho há muito tempo. Eu parei de acompanhar assim, porque foi muito baixo o número de mortes. Quando a gente estava lá, foi aumentando o número de casos, algumas pessoas foram infectadas, mas o número de mortes foi muito baixo, né? Graças a Deus, a gente só agradece a Deus, porque Ele tem sido muito misericordioso com a gente lá. Graças a Deus, as orações, né? Graças a Deus, assim, a gente orou bastante, pediu muita oração, falei, irmãos, orem aí, porque a gente ouvia do que estava acontecendo logo no início, nos países na Europa, era uma quantidade, assim, grande demais de mortes, e a gente foi acompanhando naquele primeiro momento, todo mundo assustado, e a gente só pensava, bem, se isso chega aqui para ter uma maneira de proteger as pessoas, aqui a gente não tem. Sem contar que a própria economia ia sofrer demais se fosse dessa maneira. As pessoas iam morrer de fome ali, né? Porque ali não tem jeito, sofre com isso. Jansen, antes eu vou tirar o microfone, só falar uma coisa com o Jansen aqui antes. Vocês vão ouvir, mas eu vou falar só em microfone, que eu vou falar com ele aqui. Então a gravação fica ligada aí para depois fazer o corte. Eu queria falar sobre essa questão lá, que existe lá, não sei se é o Estado Islâmico ou está ali. Eu queria que você, de forma codificada, da melhor forma possível, possa falar sobre isso. Você passou por perigos da natureza, né? Perigos da natureza, quando eu digo de hecatombes telúricas, o senhor passou por animais selvagens, mas tem também um perigo lá que está crescendo no mundo todo, né? E como é que é esse convívio lá? Pregar o evangelho, pregar Jesus em vilarejos que estão com muitos, vamos dizer assim, outras religiões que a gente não tem muito contato e não compreende muito. Alguns são até bem agressivos. Como tem sido lá e como é que foi, como está sendo a sua experiência com isso lá? Assim, Moçambique é um país que tem, como ele disse, religiões diferentes, mas algumas são predominantes, né? Quando a gente fala de cristianismo, a gente vai falar de cristianismo, como eles falam nas pesquisas, né? Eles incluem a igreja evangélica, protestante, católica, né? Então, eles... Copta, é um grupo que tem
Tem também o islamismo, que também é uma outra religião que cresce muito no mundo inteiro, e lá cresceu bastante, principalmente na região costeira. Moçambique é todo banhado pelo Oceano Índico. Então, toda essa região tem muitos islâmicos, mas é um país que tem uma cultura animista, né? Que é muito conhecido pela adoração aos espíritos, ancestrais, assim, vou dizer, um pouco mais próximo do que a gente chama aqui de macumba, mas ainda tem uma diferença, porque eles têm uma proximidade muito grande com a adoração aos antepassados, né? Os espíritos dos antepassados. Então lá tem muito essa coisa de curandeiro, do respeito ao curandeiro, que é esse como curandeiro do vilarejo. Que aqui seria, o que eu posso chamar mais próximo, seria o pai de santo, mas não é igual. Pajé? Vamos dizer assim, é difícil explicar, mas é como o curandeiro do lugar. Sim. Ele é uma figura religiosa que tem um contato transcendental com os espíritos, como eles dizem, né? Com as entidades, assim. Que a gente sabe que não são os antepassados falando, mas são espíritos enganadores que falam através deles. Então, isso são os principais que a gente vê lá acontecendo. Nesses últimos tempos, existem os radicais, né? Não são todos, mas existem os radicais islâmicos, por exemplo, que estavam atuando muito forte no norte do país, onde predomina muito a religião. A gente orou, a gente tentou algumas vezes ir, durante um tempo foi fechado, não conseguia chegar lá. Eu tenho um dos meus filhos que estava estudando lá, mas eles atacaram, queimaram a escola, destruíram, e aí a gente não pôde mais entrar lá. Mas hoje há uma força-tarefa que está trabalhando para afastar isso, por causa das mortes, da grande destruição que causou ali nessa área que foi atacada. Inclusive, foi onde eu tive as experiências com os elefantes. Sim. Foi mais ou menos nesse lugar aí, onde a gente não pôde mais ir durante um bom tempo devido a essas questões de enfrentamento com radicais que estavam querendo tomar e matar e destruir. Mas agora isso está sendo trabalhado, né? A força do exército começou a trabalhar mais forte para afastar esse problema, essa situação que estava acontecendo lá. Então, a gente teve muitas experiências pregando o evangelho para todos os grupos diferentes, né? Tem a história do vilarejo daquela, acho que é da senhora. Tem. Essa semana eu estava lembrando dessa história, conversando com um amigo meu. Essa história é sensacional. Vamos ver essa, gente. É muito boa essa história. A gente foi para um vilarejo no norte do país, como eu disse, que tem muitos muçulmanos. Então, eles têm a convicção deles, então é um povo muito difícil de você alcançar, às vezes chegar, porque há uma barreira, não quer ouvir, você quer chegar perto, não entra na minha casa, vai embora, não pisa aqui, não queremos te receber, não queremos ouvir sobre Jesus e tudo mais. Então, às vezes as vilas lá são separadas por tribos, e muitas das vezes as tribos ela tem vamos dizer, predomina ali uma religião. Então, por exemplo, é capaz de você ver uma tribo onde tem mais cristãos, vamos dizer, né? Pelo menos eles falam, eu sou cristão. Nem professam, às vezes, mas eles falam, eu sou cristão. Como também tem muçulmanos também. Então, a gente foi para uma vila que a gente já sabia que ia ser difícil ali. Então, eu cheguei logo na entrada desse lugarejo, desse vilarejo, a gente tentou falar com uma pessoa, eles ouviram com desconfiança, não queremos esse assunto, vai embora. Aí eu cheguei num lugar onde tinha um grupo de mulheres que estavam debulhando milho, fazendo alguma coisa do tipo, e eu me aproximei ali e, assim, de uma maneira feliz, simpática, eu me aproximei, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão fazendo o quê? Fala português lá mesmo, né? Era dialeto. Mas tinha alguém traduzindo, porque eu não falava o dialeto do lugar. E aí, elas me olharam, tudo bem. Mas não tinha muita conversa. Eu fui conversando, aí começaram a se abrir. Tinha uma das senhoras que não queria falar, e eu notava que ela tinha influência sobre as outras. Porque quando as outras iam um pouquinho e olhavam para ela muito séria, ela me olhava com um olhar muito duro, assim.
e me olhava me intimidando, e as mulheres, quando davam uma risadinha, olhavam para ela, ficavam sérias de novo. E aí eu continuei ali, tentando alcançar o coração delas para poder trazer a palavra. E aí chegou numa hora que as outras já estavam todas soltas, mas ela estava muito fechada, não queria conversa. E aí eu fui perguntando o nome. Meu nome é Jansen, como é que você se chama? E aí, com muita dificuldade, eram mais 6, 7, eu não lembro bem, mulheres assim. E aí uma foi e falou, meu nome é tal, meu nome é tal. E aí, quando eu fui perguntar para ela, falta você. Ela me olhou e falou, você quer saber meu nome por quê? Bem assim, ela estava, sabe, numa situação, um ódio. E aí, eu na hora, falei para ela, se você não quer falar o seu nome, então eu vou falar o seu nome. E aí, naquela hora, todas ficaram caladas. E eu lembro que eu estava com um boné na cabeça, assim, na hora. Eu tirei o boné, apontei para ela e falei o nome que veio na minha cabeça. Falei, Fátima. Acho que o nome era esse, Fátima. Fátima. E naquela hora, ficou um silêncio completo. Os que estavam comigo, as pessoas que estavam ali. Ela abriu o olho e aí começou a perguntar em direto, quem foi que te falou meu nome? Caramba. Quem te falou o meu nome? Que isso, gente. Bebe água, que a minha acabou. E aí, eu achei que ali... então, ela agora tá querendo brincar comigo. Ela tá fazendo uma piada pra... Só que aí, o menino tava traduzindo, me tocou e falou, não, ela não tá brincando, você falou o nome dela. Caramba. Aí eu não podia deixar dessa passar, oportunidade, né? Quem te falou meu nome? Quem te falou o seu nome pra mim? Foi Jesus. E ali, né, comecei a falar de Jesus para elas ali. E aquela mulher, que muito dura, me chamou e falou, olha, eu preciso que você vá na minha casa falar com meu marido. E aí a gente foi até a casa dela para pregar para eles. E o engraçado é que ela começou a abrir o coração. Eu sou... Para o povo, para as pessoas orientais, é muito... Para a gente no Brasil não, mas para a cultura oriental... Não ter filhos é muito difícil para eles, é muito complicado. E ela falou, olha, somos casados e não conseguimos ter filhos, morreu. E aí ela pediu para orar, e a gente orou com ela, com o marido, e ali abriu-se a porta para o evangelho, através de uma brincadeira, que na hora eu achei que era uma brincadeira, mas o Espírito Santo revelou o nome dela na hora, e foi uma abertura. E nessa mesma vila eu tive uma outra experiência legal. É aquela que chegou o cara? Que a gente foi pregar e a gente estava tendo muita dificuldade. Como era uma vila fechada para o evangelho, quando a gente chegava às vezes para pregar, não quero, vai embora, não queremos, sai daqui. E aí eu tinha que sair, eu tinha que respeitar, e eu ia andando. E aí eu falei, a parte da manhã foi muito difícil, poucas pessoas aceitaram ouvir. E aí eu sentei no carro, a gente foi almoçar, e tinha uma revista ali, eu peguei a revista para ler, uma revista cristã, e na revista falava sobre que Deus preparou pessoas para ouvir o evangelho. E aí eu falei, Senhor, e você tem que estar em espírito de oração para saber, tem corações que já estão prontos para ouvir o evangelho. Às vezes no nosso trabalho, na sua escola, Deus está preparando corações para o evangelho e nós temos que estar sensíveis para isso. E naquele dia eu decidi, Senhor, o Senhor vai me apontar a pessoa que o Senhor está preparando para o evangelho. Naquela noite eu ia passar filme de Jesus lá, nessa vila. Então eu falei, Senhor, eu vou estar em espírito de oração e vou sair. Todas as casas que eu passar, eu só vou chamar para assistir o filme, porque lá à noite a gente vai pregar o evangelho. Mas eu quero aquela pessoa, aquele lugar que o Senhor quer que eu pregue. E aí eu saí andando, em espírito de oração, os irmãos estavam comigo, estavam traduzindo, estavam ali, não estavam entendendo, mas eu, em espírito de oração, passava numa casa, olha, hoje à noite tem filme lá na escola, aparece lá, eu não podia falar que era de Jesus, senão ninguém ia. Como era um lugar que não tem energia, então, ir assistir um filme com gerador é uma coisa maravilhosa, é cinema, não existe isso, então vamos lá. E aí, é uma atração. E aí o que aconteceu? Eu passei num campo de futebol, indo e orando. De repente uma mulher veio gritando atrás, ei, 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 falando em dialeto. E eu parei e ela falou em dialeto, né, para o menino traduzir, olha, vocês passaram na minha casa e não pararam, e eu quero saber o que vocês estão fazendo. E naquela hora eu entendi Deus falar, é lá que você vai pregar.
E eu não tinha dúvida. Aí o pessoal falou, mano, a gente já passou lá. Vamos seguir em frente. Eu falei, não, a gente não vai seguir em frente. A gente vai voltar para a casa dela. E eles não entenderam. Eu tinha plena convicção. Eu tenho que falar lá. E aí eu sentei com aquela senhora, o filho dela e o vovô. Ela tinha um pai dela que morava com ela. E os anciãos lá são tratados com muito respeito. Eles sentaram ali fora. E eu me ajoelhei e comecei a pregar o evangelho desenhando no chão. Mostrando, né? O homem, Deus, existe uma separação, o pecado, nós estamos longe. Tentando desenhar no chão para alcançar, para o evangelho, e aí mostrando que a ponte é Jesus, que através do arrependimento e da fé, nós recebemos a possibilidade de estar perto de Deus e tudo mais. Enquanto eu estava pregando, tinha o tradutor aqui e mais uns 2 jovens comigo. Enquanto eu estava ali desenhando, ele estava traduzindo, só que ele começou a gaguejar. E eu comecei a sentir que ele já não estava tão ligado comigo ali. Ele não estava... Ele começou muito bem, ele já estava acostumado a traduzir, mas eu senti que uma hora eu estou perdendo ele. E aí eu olhava para ele, eu estava de costas aqui para eles, dando minha atenção completa, mas eu via que ele estava falhando já. Titubeando. Titubeando. Aí eu falava, mano, tá comigo ou não tá? Aí ele, tô, e vamos continuar. Mas começou a piorar. Aí uma hora eu parei e falei, o que foi, mano? Quando eu olhei para trás, tinha muitos muçulmanos atrás ali, e ele estava com medo, né? Mas eles estavam, no caso... ouvindo, mas estavam ali, tipo, o que ele está fazendo aqui? Uhum. Eu sabia que eu não era bem-vindo ali, era bem-vindo, eu não estava no lugar bem-vindo. Uhum. Mas ele estava com medo, porque começou a juntar pessoas atrás, e ele falou, olha, aqui vai ser o quê? Ele era um jovem, estava pensando, eu quero casar ainda, né, se possível, eu não quero ir agora. E aí quando eu vi, sabe, a convicção do Espírito Santo, eu estava no lugar certo, na hora certa, então eu me levantei, falei, beleza, agora não é só para vocês, nós temos alguns outros que precisam ouvir o que eu estou falando. Jesus. E aí eu segurei ele e falei, meu irmão, você vai continuar traduzindo. E você vai casar, fica tranquilo. Segurei a mão e falei, vamos embora, meu irmão. E os 2 meninos estavam comigo, a gente já trabalhava muito tempo junto, eles estavam mais assim, né? E o menino encostou, eu subi um pouco mais perto de tem muitos coqueiros, né? E eu fiquei mais próximo para eles poderem me ver mesmo. E eu falei, só traduz. Fica de boa, né? Eu não sei, talvez ele falou, eu vou traduzir, ficou ali. Talvez ele já estava olhando, mas qualquer coisa daqui dá para correr. E eu falei, vamos embora. E aí eu comecei a falar de Jesus para todos. Vamos ouvir aqui. E alguns começaram a ouvir, outros começaram a questionar. Eu já tinha estudado, né, a religião, mas algumas perguntas e algumas coisas eram um pouco mais profundas do que eu tinha clareza para falar. Mas é aquilo que a Bíblia diz, o Espírito Santo, na hora que ele te chama e te coloca de frente para pessoas, ele vai te dar as palavras. Amém. E aí ele começou a fazer alguns questionamentos da Bíblia, tentando apontar... Eles que estavam já ouvindo, já estavam questionando. Mas a Bíblia fala isso, e ele estava falando do nosso profeta, e começaram a falar, e aí Deus foi me dando as palavras, não, essa passagem não está falando dele, essa passagem fala do Espírito Santo. E aí comecei a pregar, e foi assim, eles tiveram que ouvir, sim. Alguns no meio começaram a ficar talvez confusos e saíram falando, nada, eu não assim, não entendo. Tá mexendo. Então a pessoa fica assustada e sai, outros ouviram, voltaram para assistir o filme à noite, não fomos maltratados de maneira nenhuma, e foi uma experiência muito bonita assim para eles também, para nós, poder pregar e ter aquela experiência de convicção, e mesmo se chegou a hora, é aqui mesmo, a gente vai fazendo aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Mas não aconteceu nada, graças a Deus, muito respeitosos, e estamos vivos até hoje, então estou aqui, se eu estou aqui, e dá para saber. E o rapaz casou? Deve ter casado, porque já faz tempo que eu não vejo, né? Já saí de lá, a gente não tive contato mais, mas tem um para mim que casou sim, tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Jansen, a gente já está, assim, chegando nessa parte do nosso bate-papo final, mas eu queria falar dos seus filhos. Ok. Porque você não tem apenas alguns filhos, você tem muitos filhos. Fala para mim da história dos seus filhos. Inclusive, meu pai fez um carrinho para o Estevão. Okay. Falou que
Tá querendo entregar o carrinho de madeira que ele faz e tá... Estevão mais novo, né? Mais novinho. Isso. Mas fala pra gente sobre os seus filhos. Eu fui para Moçambique solteiro, né? Recebi esse chamado, entendi que era para ir, fui para lá solteiro. E aí conheci a minha esposa, já tinha conhecido ela aqui, mas lá foi que a gente falou, não, vamos andar juntos, vamos nesse desafio juntos. Você quer servir a Deus, eu também. Por que não fazer juntos, né? Falou, eu quero. Eu falei, então vamos. A gente noivou ali mesmo, no mesmo dia, nem namorou não. Foi logo noivou, já pedi em casamento, não tive nem... Já pedi casamento? Foi direto, eu já não tinha dúvida, eu já sabia que era. Caramba. Então quando eu falei com ela, eu não falei, quer namorar? Não, eu falei, quer casar comigo? Ela falou, quero. Então no dia seguinte já botei o anel de plástico, porque ela não tinha como comprar anel, tinha um anel de plástico de bala que a gente trouxe, tinha do Brasil, tinha um anel lá de plástico. A gente fez lá um almoço com os outros missionários ali da base, botei um anel de plástico no dedo dela e pronto, já estávamos noivos. E a gente veio casou, veio a nossa primeira filha, que é a Maria, que foi a única que nasceu no Brasil. E aí depois veio a Joana. Nesse meio tempo, ler a Bíblia é muito bom, irmãos. Ler a Bíblia faz você conhecer o coração de Deus e o que Deus tem, o que Ele deseja. E lendo a Bíblia, antes de casar, eu e Dora, a gente sempre teve o desejo de adotar. A gente sempre falou, cara, a gente quer ter filhos, a gente quer adotar, a gente quer... Porque eu fui adotado, você também foi adotado. Você sabe que você é adotado ou não sabe? Não sei se você sabe, né? Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos adotados e nos tornamos filhos de Deus, né? Verdade. Então a gente tem esse coração. Mas lendo a Bíblia, o meu coração... E o de Dora falou, Deus tem um carinho muito especial por órfãos, viúvas e estrangeiros, né, peregrinos. E depois que a Joana nasceu, a gente trabalhou sempre com jovens e discipulando jovens, pastoreando jovens no país e principalmente em Aminga, onde a gente viveu. E quando Deus nos chamou para morar numa cidade, a gente tinha que sair da vila para morar numa cidade, a gente sentiu no coração que a gente queria levar 2 jovens para eles poderem estudar na cidade, terem a oportunidade que eles não conseguem ter no campo. E aí a gente levou 2 jovens, o Samuel e o Luiz. Eles foram morar com a gente na cidade. Hoje um já tem 26 anos e o outro está com 24 anos. Na época eles foram com a gente e a gente começou a gente já discipulava, já andava junto. A única diferença é que agora eu morava na minha casa e eram filhos de casa, né? Um deles era órfão, de pai e mãe, e o outro tem os pais, né? E aí o que aconteceu foi que a gente levou eles, graças a Deus hoje eles já se formaram, eles 2 fizeram curso de informática, os 2 fizeram curso básico de encanação, não sei como, bombeiro. Um deles se formou agora, técnico, os 2, Os dois? E o outro fez de eletricidade. E agora eles se formaram, um é técnico em agronomia, agropecuária, está formado, agora vai para a cidade da Beira para concorrer a um emprego, uma vaga de emprego. Ele já terminou, então ele já está pronto para o mundo. Eu falei, agora eu te comissiono, vai viver a sua vida, Deus te abençoe. Então agora ele já é um rapaz, já um homem formado, já está pronto para casar, já está formado, então ele foi. E tem o Luiz também. O Luiz também terminou o curso, agora ele é técnico em mecânica de automóveis, está formado. E o nosso plano é trazer ele para o Brasil agora para fazer o curso teológico, né? Que é o próximo passo dele. Escola de teologia, ele vai vir fazer. E, para resumir a história, né? Então já éramos eu, minha esposa, Maria, Joana, Luiz e Samuel. Depois, ajudando, pastoreando uma igreja, a gente conheceu outras crianças ali, e a mãe dessas crianças eram da igreja. Ela veio a falecer, e essas 4 crianças ficaram já não tinham pai, estavam numa situação um pouco mais difícil. Eu não quero entrar em detalhe, porque hoje é meu filho, então, às vezes vai para a internet, você tem que guardar eles, né? Mas uma situação um pouco mais complicada, e o nosso coração entendia. A gente sabia, Deus vai abençoar. Onde tem 4, cabe mais, né? Onde comem 4... Comem 6. Primeiro foram 2, a gente levou 2. Então já éramos 8 em casa. Isso. Aí depois, onde come
8. Come 10. E aí trouxemos os 2 irmãos também. Foram morar conosco. Então, todos. E aí, por último, Deus coroou com o Estevão, que nasceu, que é o nosso menorzinho. Então, hoje nós somos 11, né? Um já foi comissionado, né? Agora já está indo para a cidade para trabalhar. E eu, né, também falei, ó, você indo, abre espaço, se Deus abençoar, a gente traz outro. A sua cama já está vaga. Então, se Deus assim quiser e desejar, a gente não é fechado para ajudar. A gente acredita muito na educação. A gente, primeiro, número 1 é Deus. Exatamente. A população lá não tem tanto acesso quanto vocês estão dando a eles, né? Assim... Ou interesse, não sei, dificuldade. Por exemplo, já tem escolas, o nível de ensino é muito baixo comparado ao Brasil. E quando você mora na zona rural, aqui no Brasil eu acho que é a mesma coisa. Você não tem um acesso à faculdade fácil, você não tem acesso a fazer um curso fácil. Então lá mais ainda. E também aqui você pode ter acesso, tem que ter o dinheiro, aqui é mais fácil você conseguir, então lá é mais difícil. Então o nosso propósito lá é isso, a gente trouxe eles, das nossas crianças, né, ali, que não vem ao caso o nome, não quero citar o nome, tem algumas dificuldades de aprendizado, tem um atraso mental, tudo mais. Quando foi morar com a gente não sabia ler, não sabia escrever bem. Graças a Deus, hoje ela já lê, já sabe escrever. Tivemos que trazer um professor particular para dar aula para ela em casa, para ela poder aprender. Hoje ela é apaixonada por leitura, passa o tempo todo lendo a Bíblia, lê sem parar. Foi o aniversário dela, aquele Sim, vídeo. ela lê, ela ajoelha na cama, ela gosta de ler ajoelhada. Não é porque, por causa de tem que ser ajoelhada, mas ela ama ajoelhar do lado da cama dela, abrir a Bíblia, e ela lê até altas horas, às vezes 23 horas, porque a gente tem que dormir cedo. Tem regra, né? Todo mundo em casa dorme cedo, eles têm... Então, às vezes, 23 horas a luz do quarto está acesa. Eu tenho que ir lá, ei, mana, tá na hora de dormir, para de ler. Aí ela para. Mas todo momento que ela está livre, ela está lá lendo a Bíblia dela. Está lendo a Bíblia. Está no processo agora de interpretar, né? Já sabe ler, interpretar o texto. Ela ama. E o nosso desafio, talvez, para esse próximo ano que a gente vai voltar para lá, vamos entrar na matemática. Olha. Ela vai aprender matemática. Então, é uma maravilha. E Deus sustenta. Está sendo bom demais. Olha só. Gente, a gente vai entrar agora, fazer uma parte aqui para vocês, até foi a sugestão do Jansen. Eu vou abrir para perguntas. Bom, okay. Jansen, você quer falar mais alguma coisa sobre? Não. Vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer perguntas aí? Nossa, pai, foi rápido. 37. Não pareço, né? Carinha de jovenzão. 27. Se eu tiro a barba, então eu pareço meninão. Garotão. Mas eu tenho 27 anos. Não, 37, 27. Eu que reduzi aí para tu. 26. Assim, não sei se entendeu. Eu não nasci, não são meus filhos naturais, né? Biológicos, né? Isso, não são. Adotados. Biológicos são 3. A Maria, a Joana e o Estevão. Né? Os outros são do coração. Coração de Deus. Marcelão. Isso. Lá tem muitos dialetos. Cada tribo, eles falam dialetos diferentes. Então, a língua oficial do país é o português, que não é o nosso português. A gente, quando vai para lá... Por exemplo, quando eu chego aqui no Brasil, é sempre um choque, porque eu começo... Uma coisa engraçada aconteceu agora. Cheguei em São Paulo. Só que eu chego falando português de lá. Até minha cabeça virar a chave. Então, é impressionante. Eu achava que eu estava falando normal. Então, eu fui no supermercado comprar uma carne, alguma coisa assim. Aí a mulher ficou me olhando, você quer o quê? Aí eu falei de novo. Ela falou, você é de onde? Você é de qual país? Eu falei, eu sou do Brasil. Aí ela, não, seu português é estranho. 2 pessoas no mesmo mercado, foi logo quando eu cheguei, não estavam me entendendo direito. Mas o que você fala? Vou dar um exemplo aqui. Não, eu falo português, mas é um pouco mais, não é o de Portugal,
mas ele é um pouco mais puxado pro de Portugal, não é o que a gente fala aqui. Então fica soando como um estrangeiro tentando falar português, como às vezes um americano, eu querer comprar coisa. Não que eu falo assim, mas para o brasileiro que ouve eu falando, parece que eu sou um estrangeiro que mora num país aí qualquer e estou tentando me comunicar em português. Mas não, eu estava falando em português. Aí passei essa vergonha ali no supermercado. Mas a língua oficial é o português. Então a gente tem que tomar cuidado quando eu vou falar lá. Aqui a gente fala muito rápido, então eu falo mais devagar. Principalmente eu não posso falar o nosso carioquês. Eu sou carioca da gema mesmo. Escola. Então eu já perdi praticamente. Jogou bola em Irajá. É Irajá. Então lá não existe isso. Eu tenho que falar escola. Mas é diferente. O livro, Romanos, você tem que... Então, e eu como professor, né? Como eu sou professor lá, dou aula, então eu tenho que... Eu lembro que no início eu falava para os alunos, olha, eu vou falar, se não estão a entender o que estou a falar, faz assim, para eu diminuir o ritmo e vocês entenderem. Então, graças a Deus, hoje eu já consigo me conectar. Cheguei no Brasil... 2 semanas eu já estou falando melhor. Aí quando eu chego lá, eu falo lá. Então... Como é que é cueca lá? Isso é um problema que eu tive. Lá é biquíni. Se fala cueca. Biquíni. Biquíni. Então você imagina, para eu falar que eu vou ali, que eu tenho que lavar meu biquíni. Então, eu estou a precisar comprar um biquíni. Eu vou comprar um biquíni. Então você imagina, né? Então, os amigos lá, americanos, que sabem que eu já ensinei a diferença, ficavam me chamando de Bikini Man, o homem do biquíni. Então, eu falava, rapaz, não pode chegar com essa piada, essa história do Brasil, é diferente. Então, é uma palavra difícil. Tem uma pergunta? Okay. Tem, José. José, só um minutinho, que tem a ver com palavras. Depois eu vou lhe dar a oportunidade. Aham. Tem como colocar aí, não sei quem é que está lá, o Josué Elias, algumas palavras que eu gostaria que vocês tentassem descobrir no dialeto que se fala em Moçambique. Vamos lá. Primeiro, como é que se fala isso aí? Cunhumba. Cunhumba. O que será esta palavra? Não dá spoiler, porque tem uma hora que ele estava ajeitando ali. Se você viu, não é spoiler. Alguém sabe dizer o que é? Eu posso dar 3 opções. Boa, Jans. Ou é... Letra A. 3, vou dar 3. Cadeira... Vou sentar numa... Peraí, vou ter que dar um exemplo. Ok. Vou sentar numa culhumba. Ok. Ou árvore... Eu vou subir numa culhumba. Ou casa. Eu vou construir a minha colhumba. Ok, isso. E aí? Talvez perguntar aí, quem acha que é cadeira? Levanta a mão. Boa, Jans. Ok. Cadeira, tá. Quem acha que é árvore? Levanta a mão. Árvore, tá lá. Tem uma remanescente. Quem acha que é casa? Ok. Acertaram quem falou que é casa. Casa. Cuyumba. Cuyumba, casa. Exatamente. Mais uma palavrinha, vamos lá. E essa daí. Isso aí, eu já comi muito isso aí. Já. Essa palavra é mulungo. Parece uma comida, né? Parece. Desculpa, eu falei, vou comer um mulungo. Mas eu não sei o que é, então eu tô me acertando aqui. Vou dar 3 opções, tá bom? Diga aí, Jansa. Mulungo é fruta, né? Fruta. Uma fruta. Descasquei um mulungo. Descasquei um mulungo. Ou significa Deus, ou significa vento. Mulungo. Então vamos lá. Deu spoiler? Deu spoiler? Ele confundiu você. Eu não sei. Eu confundi. Vamos lá. Qual é a terceira aí, Jansen? A terceira é vento. Ou fruta, ou Deus. Ou vento. Quem acha que é fruta? Uma fruta. Tá. Quem acha que é Deus? Deus. Ok.
Tem Quem dois ali acha que... tímido. Aham. Dois tímidos. Quem acha que é vento? Ok. Bota lá a resposta, então. Eu não vou falar, não. É Deus. Olha. Mulungo. É um dos dialetos lá. É Deus, mulungo. Né? Mas, assim, no caso, Eles falam, o por Deus exemplo, cristão ou judaico ou cristão, ou É, o Deus é. em geral, é divindade. Deus. É divindade. É. Então, lá eles falam mulungo baba, que é Deus Pai. Ah, né? legal. Aí, Moana, que é filho. Aí o terceiro... Vamos lá, é outro. terceiro, vamos lá. Acabou? Acabou? Não, tem. Peraí. Se não, Lulu. ok. Esse aí. Ah, Macherua. Macherua. Tá? Uma coisa engraçada. O C e o H, né? Eles fazem um som de tch, tch, né? Então, a gente aqui leria Macherua. Mas lá fala Macherua. Né? Então, Macherua. Vamos lá. Macherua pode ser... Vou botar assim. Vou botar 3 coisas para ajudar, para ser mais fácil. Manhã, tarde ou noite. boa, Jans. Pronto, aí vou melhorar, porque eu não vou falar... É. Tá nesse grupo aqui. Macherua ou é de manhã, ou é de tarde, ou é de noite. Então, quem acha que é de manhã? Ok. Quer dizer que de manhã eu chegaria para você e falaria Macherua. Macherua, né? Ou de tardinha é Macherua. Vamos dormir um Ou pouco. à noite, Macherua. Então, o que Macherua, você acha? dormir. Quem acha que é à tarde? Mudou para tarde? Ok. E quem acha que é à noite? À noite, ok. Bota lá a resposta. É dia. É Bom bom dia. dia. Macherua. Bom dia, Macherua. É a maneira de cumprimentar pela manhã, né? Macherua. Aí você responde. Tatira Penumbuímbe. Né? Então é uma maneira. Ah, então, a pessoa diz Macherua e a pessoa responde Tatira Penumbuímbe. Tatira Penumbuímbe. Isso. Aí tem a tarde. A tarde e a noite é o mesmo. Madoqueirua. Não é o Não, português, não, é um aí já é dialeto. o dialeto. É um dialeto chamado Macena. Raiz, né? É um dialeto dialeto. raiz, Isso, né? isso. Próximo lá. Bota lá, vamos botar mais um aí. Tem mais umzinho, vamos lá. Tem uma aí que é boa. Vamos... Tem 3 ainda. Aqui. Ih, rapaz. Ih, isso aí. Peraí, isso aí se falar 3 vezes é batizado de Santo, não, né? Mesmo Wakaluxena. É Inzimo Wakuchena. Essa vai ser fácil. Inzimo Wakuchena. Tá? Inzimo Wakuchena. Ou significa, vou dar 3 opções rápido, né? Te amo, tá? Ou significa, vem aqui, ou significa Espírito Santo. E aí? Inzimo Akuchena. Então vamos lá, o que vocês acham? Ou significa, te amo, Inzimo Akuchena. Ou significa, vem aqui, Inzimo Akuchena. Ou significa Espírito Santo, Inzimo Akuchena. E aí? Então o que vocês acham? Quem acha que é te amo? Ok. A Lisa. Quem acha que é vem aqui. Ok. E quem acha que é Espírito Santo? Qual é a resposta então? Espírito Santo. Inzimo, o dialeto lá, inzimo vem a palavra a palavra espírito. Uhum. E o Akuchena é limpo, que pra gente, para traduzir para eles, seria espírito limpo, ou seria Espírito Santo, separado. Então o nome é Inzimo Akuchena. Então é Mulungu Inzimo Akuchena, que é. Próximo aí. Vamos. Ih, essa daí. Essa a gente pode dizer que são algum tipo de sentimento e você pode trabalhar nisso aí. Isso, essa é o Hakalala. Esse é o outro dialeto. As palavras que eu disse até agora eram do centro onde eu morei, que é o que eu entendo melhor, que é o Macena. Essa palavra é de onde minha esposa ficava, que é o Macua, que é para mim um dos mais difíceis, dialeto muito difícil. Na verdade já não é considerado um dialeto, é uma língua. O dicionário deles é dessa grossura. Então, esse H são de o Hakalala. Então vou dar 3, é um sentimento. Então vou dar 3 aqui. Amor, alegria ou satisfação. Amor, alegria ou satisfação. Boa, Jans. O Hakalala. Quem acha que é amor?
Ok? Quem acha que é alegria? Ok? Quem acha que é satisfação? Ok. Qual é a resposta? Alegria. Alegria. Alegria, tá certo. O hakalala. Agora a última é português. Só que não temos esse costume de falar aqui. O que está escrito aí? Esse vocês entendem. Dá para entender. Claro, Tá com escrito certeza. mata bicho. Com certeza já sei o que é. Aham, é. Não, esse aí, Passou o rato, eu grito, mata bicho. quando ele me disse para botar algumas palavras em dialeto, eu decidi colocar uma em português, que não é nosso aqui, mas é usado. Inclusive, eu acho que em Portugal eles usam isso para uma Sério? outra coisa. Mata bicho, mata bicho. Eu vou de Portugal. Mas como é que fala? Mata bicho. Não, a gente fala mata bicho, mata bicho. Agora de manhã, mata Então, bicho. vamos lá, mata bicho pode ser, Agora do tarde. vou dar 3 opções, né? Trocar pneu de carro. Mata bicho. Porque assim, o que está escrito aí não é o que... Eu vou dar, assim, não é matar bicho, tá? Não é matar bicho, porque se eu falar, vocês vão falar matar bicho, então eu vou botar trocar o pneu do carro, Estou. né? Estudar para a prova ou café da manhã. Ó, vamos lá de novo, pela última vez. Trocar pneu de carro, estudar para uma prova ou café da manhã. Então, quem acha que é trocar pneu do carro? Ok. Quem acha que é estudar para uma prova? Estudar para a prova. E quem acha que é café da manhã? Qual é a resposta? Café da manhã. Então, lá a gente usa esse português para matar o bicho, né? A fome, né? A gente, quando vai falar lá, geralmente, no português, a gente não fala, vou tomar café da manhã. A gente fala, já virou uma expressão, verbo, é um verbo. Eu vou matar bichar. Olha. Ou seja, eu vou tomar café. Então, já é um verbo, assim, né, a gente usa. Eu já matabichei. Eu matabicharei mais tarde. Eu matabichei, matabicharemos mais tarde. Então já se tornou um verbo. Então é café da manhã. Se for o Temer, ele... Ó, A gente alimenta. Então lá eles falam mata o bicho, significa matar a fome, mais ou menos assim. Mas usa-se em Portugal, mas eu acho que é para um outro horário, uma outra coisa, eu não sei. se for aqueles caras que falam muito difícil, eu matabicharei. Matabicharloei mais tarde. Meu Deus do céu. Última palavra. Essa aí duvido que eles acertem. Impembeira. Ou mupembeira. Porque lá você pode usar impembeira, mas pode usar mupembeira. Lá muda. Quando você... dependendo do verbo, ele vai mudar. Impembeira, mapembeira. Então aqui é mupembeira. Então vamos lá rapidinho para terminar. Mupembeira pode ser um colar, né? Colar, cabelo... Não, colar, cabelo ou oração. Colar, cabelo ou oração. Então, quem acha que é colar, é um tipo de colar? Mupembeira. Ok. Quem acha que é cabelo? Mupembeira. E quem acha que é oração? Vamos lá, então. Certo é oração. Oração. Mupembeira, oração. Então, Por exemplo, fala uma frase com essa... Uma frase completa. E nessa funa mapembeira, já muda um pouco. Eu amo orar. Eu gosto de orar. E isso é comum naquela região ou... Não é todo, não. Isso aí é um lugar. Lugar específico. Cada tem um dialeto dele. Eu não consigo falar todos. A gente aprende a cumprimentar, né? Macheiro. Outro lugar você vai falar macheiro. No norte, eles já usam salama, que é muçulmano. Salam. Inclusive, salam aleikum. Saleikum salam. Aleikum salam, que é a resposta. Então, que é a resposta. Então, saleikum salam, que é o que é a resposta. Então, nós temos duas perguntinhas, que é do Josias, que segurou ali, e o Madeira pediu de novo. Você queria falar agora? Você queria? Tá. Alguém mais que queria? Pode. Só realmente Josias?
Vai lá, Josias. A gente tem uma conexão com missionários. Todos os missionários que estão em Moçambique, todos não. Moçambique é um país muito grande. Então a gente vai trabalhando e a gente faz uma rede de missionários. Irmãos, a gente sempre se fala, a gente se ajuda. Por exemplo, hoje eu estou aqui. Eu não pude trazer todos os filhos porque é documentação, não é fácil o estrangeiro entrar no Brasil. Teve um altíssimo custo para vir aqui. Isso, eu lembro que fizeram foi muito caro. Foi caro. Então o que acontece? Eles estão lá, mas eles estão cuidados pela igreja local e pelos missionários amigos nossos, que vão em casa, vão ver como eles estão. Às vezes levam eles para almoçar. Eles estão aqui em casa, vão dormir aqui hoje, a gente vai almoçar junto. Então a gente tem uma rede de missionários em cada lugar que a gente vai, né? Então a gente está sempre buscando cobrir uns aos outros para quando acontecer alguma coisa a gente se ajudar, né? A gente se cuidar, porque a gente não está no nosso país. Então a gente acaba que a gente tem que se tornar uma família, né? Cada um cuidar dos outros. Alguém está doente? Então a gente tenta ir lá para ajudar. Se eu não estou, olha, Jansen, às vezes tem um missionário no lado de lá de Moçambique, me liga, mano, eu estou precisando ir para o sul. Quem você conhece lá? Eu falei, eu tenho um missionário que eu conheço. Então, como eu já estou lá há 12 anos, a gente acaba conhecendo muita gente. Então, eu falo, pode vir para o norte, eu já tenho alguém para te receber. Eu já ligo para aquele missionário de lá, recebe meu amigo que está chegando aí. Então, a gente tem essa conexão, né? Tem missionários lá, eu não estou sozinho, não. Tem muita gente se dedicando a isso. A importância tão grande dessa ligação... eu lembro que quando você estava vindo para cá, o que aconteceu com o teu carro? Isso, essa última vez que a gente veio, né, eu estava viajando com outro irmão nativo, né, que é muito amigo, a gente trabalha há muitos anos juntos, e aí eu tive um acidente, meu carro capotou, foi vindo agora, né? Foi, 20 dias. E aí nosso carro capotou, mas graças a Deus a gente não estava sozinho, ele estava mais à frente, a gente estava numa estrada muito ruim, perdi o controle do carro e aí o carro virou, mas então ele voltou, nos acudiu, guinchou o nosso carro, foi muito difícil chegar, mas a gente chegou lá, meu carro está até hoje lá na casa dele. Então essas conexões em cidades, em vilarejos, é importante. Mesmo não é missionário, mas eu tenho irmãos, porque não é só missionário, eu tenho igrejas, irmãos de igreja, que a gente convive, irmãos do nosso coração. Então é muito importante estar conectado para no momento que você está numa situação difícil, você poder ser socorrido, né? Então é isso aí. Última pergunta aí, Paulo Madeira. Aprendizado. Assim, a gente vai conversando e vai perguntando. Vai falando. Não, mas... rapaz, eu ainda sou muito fraco lá. Tem, por exemplo, tem missionários lá que trabalham para isso. Isso é muito importante saber. Não, para ir para lá. Porque para a gente ter uma ideia, só para você saber que tem muitos ramos que você segue quando você vai fazer missiologia. Você tem alguns ramos. Por exemplo, tem missionários que vão para lá especificamente para tradução de Bíblia. Então, o que ele faz? Ele vai para uma tribo, fica lá e ele vai se especializar em linguística. Então, ele vai aprender o dialeto e vai começar. É um trabalho enorme. O cara se dedica, não é 6 meses. Ele vai para lá para estudar o dialeto, aprender linguística. Isso é um trabalho grande demais. Claro, você tem que saber, no dialeto tem essa palavra. E ele vai traduzir a Bíblia para o dialeto. Então, tem alguns que vão para lá e eles falam de uma maneira perfeita o dialeto. Às vezes fala melhor do que os próprios, porque eles têm que estudar e eles já pegam o português, eles desmembram as palavras, especificam as palavras, sabem aqueles estudos morfológicos. Um estudo etimológico até. Etimológico das palavras para ele poder traduzir a Bíblia. Então, esses são, para mim, os caras que... Agora, glória a Deus, salva de palmas, gente. Isso é muito lindo. Isso aí. Gente, eu finalizando aqui, terminando, você quer falar mais uma coisa antes da gente
Não. A gente vai cantar alguns louvorzinhos. Eu quero ouvir o louvor aí, eu tô aqui esperando aqui. Mas eu Então, só quero agradecer sim. pela oportunidade. Se depois quiserem ver mais vídeos, tem alguns vídeos lá, eu não sou não posto muita coisa, né? Mas se quiser, segue lá, procura lá, em algum lugar você vai achar meu nome lá. Você... Jansen, só Isso, botar... Jansen Dora, você lança lá e você vai Isso. achar. Você pode achar mais Jansen alguma Cunha, coisa. bota Jansen Cunha. Mas acho que as redes sociais, no Instagram é Jansen Dora, Facebook eu acho que é Jansen Cunha. Você vai achar lá alguma coisa. Você vai voltar no finalzinho para Tá bom, falar tá um bom. pouquinho, amém? Obrigado. Obrigado, Jansen. Uma salva de palmas para Jesus. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença, seja com teologia, filosofia ou saiu da imprensa. Falar do amor de Cristo é o que nos une, falar da palavra de Deus. Apesar das diferenças, somos um. Pode Cristi, debate com inteligência. Pode Cristi, debate com inteligência. Pode Cris, debate com inteligência.